Então vamos lá, eu quero ministrar uma palavra para o teu coração hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em nome de Jesus, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Livro de 2 Reis, lá no capítulo 4, nós vamos ler esse texto que se faz tão necessário. E nós estamos começando, eu quero começar hoje com vocês uma série de mensagem, e o nome dessa série de mensagem é Construindo um Altar. Diga assim comigo: construindo um altar. E eu tenho certeza, meu irmão, que se essa mensagem você entender e você colocar em prática na sua vida, você vai construir na tua casa um lugar de milagres. Eu quero declarar que você vai começar a andar no outro nível, no nível do sobrenatural, no nível de tanta glória, de tanta bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque Deus nos chamou para nós vivermos no sobrenatural, amém? Isso é um grande desafio para nós, porque nós estamos tão acostumados com o natural, nós estamos tão acostumados com o dia a dia, com os afazeres, mas nós nos esquecemos de que o nosso chamado, meus irmãos, Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê verá a glória de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. Como igreja, nós não podemos perder a noção do sobrenatural. Nós não podemos perder essa dimensão de milagres. E eu quero declarar que na tua casa, que na tua vida, que nesta igreja aqui, você vai ver milagres acontecendo. Que nessa igreja você vai ver o sobrenatural. Eu declaro que nas nossas células, meu irmão, será o lugar do sobrenatural de Deus. Porque Deus está desatando esse novo tempo sobre as nossas vidas, amém? Então vamos ler o texto, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, que diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe: somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou enquanto ela estava à porta do quarto. Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo. Mas por volta do meio-dia, ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Diga assim comigo: ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. O texto diz: fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Porque hoje, perguntou ele, não é festa de lua nova nem sábado? Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi: olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem.
Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: acaso lhe pediu um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me destes falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa, se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre ele, seus olhos sobre os dele, suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro do quarto, e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está o seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o menino e saiu. Diga glória a Deus. Meus irmãos, eu queria tirar com vocês algumas lições preciosas. E o que nós vamos estar falando sobre alguns domingos aqui é sobre uma vida de oração, porque nós fomos chamados, todos nós que aceitamos a Jesus, nós somos chamados a termos uma vida de oração. Por que nós devemos ter uma vida de oração? Porque a vida de oração é aquilo que nos conecta a Deus, é aquilo que nos leva a ter intimidade com Ele, é aquilo que nos leva a ter comunhão com Ele. A oração, meu irmão, é a ligação, é a autorização para que o sobrenatural de Deus venha sobre as nossas vidas. Você não vai ver um milagre na Bíblia que não teve a oração que antecedeu. Você não vai ver o sobrenatural sem antes ter um clamor na terra. Todas as vezes que Deus fez algo, todas as vezes que Deus operou milagres, todas as vezes que Jesus fez algo, meu irmão, teve oração. Nós devemos entender isso porque até o próprio Jesus, quando ele vai diante de Lázaro, que estava morto há 4 dias, e as suas irmãs dizem: não tem mais jeito, e Jesus vai naquele momento operar o milagre. A Bíblia diz que Jesus orou a Deus. Ele diz: Pai, eu te louvo porque sempre me ouve. Você vai ver na Bíblia várias vezes Jesus orando. Você vai ver na Bíblia, nós vamos ler alguns textos, Jesus se retirando para orar. E a pergunta é: por que Jesus orava? Por que Jesus ele ia ao Pai? Por que ele, antes de fazer o milagre, ele pedia a Deus? Porque a oração é aquilo que abre a porta do sobrenatural sobre as nossas vidas. Diga aleluia. Devemos entender isso. Se você, por exemplo, abra um texto aí para mim, em Êxodo capítulo 3, nós vamos ler Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso número 7. Êxodo capítulo 3, verso 7, projeta para mim, que diz assim: então o Senhor lhe disse a Moisés: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Verso 9: sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. O que Deus está falando aqui no chamado de Moisés? Ele está dizendo que esta nação, que o povo de Deus, viveu 400 anos de escravidão no Egito.
E a pergunta é, por que esse povo vive 400 anos? Por que durou 400 anos o cativeiro? Por que durou mais de 400 anos a opressão do Egito? Por que eles têm que passar esse tempo todo? Porque é só depois de 400 anos que eles clamam a Deus. Por que Deus não fez nada? Porque eles não tinham clamado, porque eles não tinham pedido, porque eles não tinham orado. Talvez você está aqui, você está dizendo, Deus, por que eu estou passando isso? Deus, por que essa situação? Enquanto nós não oramos, Deus não pode intervir. Enquanto nós não clamamos, Deus apenas observa. Mas como diz o texto, quando nós clamamos, Ele diz, eu ouvi a tua oração. Por isso que a oração é importante. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele deu a terra ao homem. O homem tem um direito legal sobre este lugar. E Deus, para agir, Ele age através da oração, porque a oração, ela é um sinal de dependência de Deus. Quem que ora? Quem reconhece o quanto é dependente de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas que Deus dá graça ao humilde. Quem ora é quem reconhece o quão fraco é. Quem ora é aquele que reconhece o quanto ele depende de Deus. Meu irmão, quem ora é aquele que reconhece a sua fraqueza e sabe que pelas suas forças muitas vezes as coisas não vão acontecer. Entenda algo nessa noite, existe algo que você pode fazer pela sua força. Mas quando o sobrenatural de Deus entra, quando nós oramos, quando nós clamamos a Ele, aquilo que talvez nunca pudesse acontecer na sua vida, através da oração, isso pode acontecer em nome de Jesus. Mas vamos olhar o texto. O texto fala de uma mulher, o texto não descreve o nome dela, o texto não fala qual o nome dela, mas o texto vai falar da região aonde essa mulher vivia. Ela era de Sunem, e o profeta descreve ela, a Bíblia descreve como a sunamita. E esta mulher é uma mulher rica, de uma família rica, uma mulher de condições. E quando o profeta está passando por lá, a Bíblia vai dizer em outras versões que ela insiste. Existe uma versão que diz que ela constrange o profeta para comer na casa dela. Se fosse eu, não precisava toda essa pressão. Mas com o profeta, o texto vai dizer que ela constrange o profeta. Ela insiste com o profeta, dizendo, olha, eu preparei algo, eu quero que você almoce na minha casa, eu preparei uma refeição. E ele vai. E o texto vai dizer que então todas as vezes que o santo, o homem de Deus, o profeta passava por lá, ele ia na casa da mulher. Ela preparou um lugar, ela tinha uma refeição. Então todas as vezes que ele passava, ele se achegava lá. Mas essa mulher não está contente. Essa mulher não está contente apenas em receber o profeta, para que ele pudesse fazer uma refeição. E esta mulher, ela vai agora para um segundo passo. Por quê, meu irmão? Preste bem atenção. Esse profeta aqui não é nada menos do que o profeta Eliseu. Um homem de oração. O profeta Eliseu, ele tinha tanta unção sobre a vida dele, que quando lá na frente o profeta Eliseu morre, e ele está enterrado, um soldado cai sobre os seus ossos, e só de tocar nos seus ossos é ressuscitado. Então quando esse profeta passava por algum lugar, a presença de Deus, a glória de Deus ia junto com ele. Então aonde ele chegava, meu irmão, uma atmosfera de paz, uma atmosfera de uma alegria, havia uma presença ali. Eu já estive com pessoas assim, pessoas que você chega perto dela, sei lá, o ambiente muda, algo é diferente, e esta mulher percebe que esse homem, por onde ele passa, quando ele chega, a atmosfera muda, o ambiente muda, os espíritos vão embora, e a glória de Deus vem sobre aquele lugar. E ela diz assim para o seu marido, vamos fazer o seguinte, vamos construir um quarto no terraço para ele. Vamos colocar lá uma cama, vamos colocar uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada lá para ele. Então todas as vezes que ele passar, ele vai poder descansar aqui.
E o marido concorda e ela constrói. Diga assim comigo, constrói. Essa mulher constrói um lugar, um quarto, um pequeno quarto para o profeta. Essa mulher aqui, quando ela faz isso, ela não tem noção. Preste bem atenção que eu estou querendo te falar nessa noite. Quando essa mulher, ela chama o profeta para almoçar, depois ela constrói esse quarto para o profeta, ela vai mobiliar o quarto, ela não tem noção do que poderia ou o que aconteceria sobre a vida dela. E eu quero dizer algo para você, porque o que está acontecendo, a didática desse texto aqui fala exatamente sobre oração. Porque oração é você construir um lugar para que você possa se conectar com Deus. Essa mulher não se contenta apenas com a visita, mas essa mulher ela quer construir um lugar para que o profeta possa passar por mais tempo. Meu irmão, o nosso desafio não é vir a um culto de domingo. O nosso desafio é nós construirmos um lugar na nossa casa, para que eu não me encontre com Deus apenas no domingo à noite, mas que todos os dias eu tenha um encontro com Deus. Aonde? Lá na minha casa, no meu quarto. Vocês estão entendendo o coração dessa mulher? Vocês estão entendendo o desejo, a dinâmica do coração dela? Então preste bem atenção, porque fala de oração. Então quando ela entra nessa dinâmica dela dizer assim, ó, eu quero mais. Eu quero mais dessa presença, eu quero mais dessa glória. E porque é por isso que ela constrói lugar para o profeta. Eu desejo mais. Essa mulher não tinha noção do que iria acontecer. Assim como eu posso dizer para você nessa noite, quando você constrói esse lugar na tua casa, assim como eu quero dizer para você nessa noite que assim como você prepara este lugar e você começa a entrar nesse nível de comunhão, você não tem noção do que pode acontecer na sua vida. Você não tem noção do que pode acontecer sobre a tua casa quando você entra nesse nível de uma intimidade, de uma vida de oração. Diga assim comigo, uma vida de oração. Então olha como que é interessante, porque a gente não tem noção. Quando a gente começa a andar e a entrar neste lugar de oração, e esse lugar não é fácil, meu irmão. Primeiro que, vamos falar a verdade, tem gente que tem um pavor de receber gente em casa. Aqui, graças a Deus, não tem, mas já fui em igrejas, cidades, que existem pessoas que têm pavor de receber gente em casa. Que quando você recebe gente em casa, a dinâmica muda. Você sai daquele lugar de acomodação. Você sai daquele ambiente que você está acostumado. Agora a pessoa chega e agora você vai ter que mudar a dinâmica. Você vai ter que colocar uma louça diferente. Mas essa mulher, ela não só serve o almoço, a janta, mas ela diz, não, eu vou construir. Meu irmão, não é fácil você ter um hóspede na sua casa. E geralmente o profeta estava junto com o seu discípulo. Por que eu estou falando isso? Porque para que esta presença de Deus, para que o profeta agora pudesse passar mais tempo na casa dela, a dinâmica da casa dela foi mudada. E olha aqui para mim nessa noite, você tem que entender, você não construirá uma vida de oração sem antes mudar a dinâmica da sua vida. Eu quero te perguntar, será que Deus cabe na tua agenda? Será que na agenda que você construiu, será que na tua agenda semanal, será que dentro das tuas responsabilidades, será que Deus cabe dentro dessa agenda? Pastor, não sei, eu sei. Empresta o teu celular e eu vou no relatório semanal e eu vou olhar quantas horas você passou em rede social e eu vou dizer que sim, existe um lugar na tua agenda para Deus. Essa mulher então muda a dinâmica. Agora, preste bem atenção. A gente tem que entender que os maiores traumas, as coisas, quando você pega alguém, quando você lida com uma pessoa que viveu os traumas, que teve que lidar com situações difíceis, os maiores traumas nossos foram vividos dentro da nossa casa. Cenas talvez de violência, cenas que talvez ficaram marcadas, talvez de agressões. Os abusos não acontecem na rua, geralmente é na casa.
Meu irmão, a nossa casa, ela pode ser um lugar onde as vidas podem ser marcadas de forma negativa. A nossa casa pode ser um lugar onde os traumas, as feridas, as grandes desilusões podem acontecer ali. Mas a nossa casa pode ser um lugar onde a glória de Deus e a presença de Deus habita. Essa mulher decidiu fazer da casa dela, essa mulher decidiu fazer daquele ambiente um ambiente onde a glória de Deus iria repousar. E esta é a responsabilidade de cada um de nós. Essa é a nossa responsabilidade. Qual o ambiente que nós estamos construindo? Qual é esse ambiente da casa? Agora, vamos entender um pouquinho mais. Quando nós decidimos a buscar a Deus, quando nós decidimos buscar a presença de Deus, esse ambiente que é a nossa casa, ele começa a ser transformado. Quando nós decidimos, meu irmão, construir na nossa casa esse ambiente onde a glória de Deus vem, onde a presença de Deus é bem-vinda naquele lugar, por causa da presença de Deus, aquela casa, aquele ambiente, ele começa a ser transformado. Por quê? Porque aonde Deus chega, o ambiente não pode continuar do mesmo jeito. Aonde Deus chega, aonde Deus habita, esse ambiente começa a ser transformado. É tão interessante que se você for no mesmo capítulo, lá no versículo 1, a Bíblia vai falar também de uma família, de uma viúva que tinha 2 filhos e ela tinha uma dívida muito grande. Lembra desse texto? Ela tinha uma dívida muito grande e ela vai até o profeta Eliseu mesmo, o profeta, e diz: olha, os meus filhos vão ser levados, e agora o que eu faço? E ele pergunta: o que você tem em casa? Ela diz: não tenho nada. A primeira coisa que ela fala: não tenho nada. Mas logo em seguida ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. E ele diz: vai e pegue muitas vasilhas emprestadas com família, vizinhos, entra na tua casa, fecha a porta, e você vai começar a despejar esse azeite. E ela começa a fazer, ela começa a despejar aquele azeite, e uma vasilha enche, outra, até que ela pede mais uma vasilha, e o filho diz: mãe, não tem mais. Agora, olha que interessante, olha, uma mulher que a dívida chega ao ponto dela não conseguir pagar e os seus filhos serem ameaçados de serem levados escravos. Mas ela pega um pouquinho de azeite. Meu irmão, azeite na Bíblia fala de unção. Azeite na Bíblia é símbolo de unção. Azeite na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. E o profeta diz: entre na tua casa. E à medida que esse azeite vai sendo derramado, ele vai sendo multiplicado, ele vai aumentando. Ou seja, quando nós decidimos entrar numa vida de oração, talvez você esteja aqui e você fala: pastor, nem sei orar direito, pastor, nem tem essa unção que você está falando. Não, um pouquinho de unção você tem. Mas quando você entrar na tua casa, no teu quarto, e você começar a orar, esse azeite vai aumentar, ele vai se multiplicar. E aquele ambiente que era um ambiente de derrota foi transformado. Por quê? Porque esse azeite se multiplica tanto que ela vai até o profeta e diz: olha o que aconteceu, o que eu faço? Ele diz: pague a sua dívida e viva com o restante. Meu irmão, nós precisamos multiplicar esse azeite nas nossas vidas. Nós precisamos multiplicar essa unção nas nossas vidas. Nós precisamos multiplicar e entrar neste lugar de oração e de busca. Mas vamos lá. Quando a gente olha para a oração é das coisas mais difíceis. E você vai observar algo na sua vida e na vida de outros. Preste atenção no que eu vou te dizer. Os piores momentos da sua vida, da nossa vida, é os momentos que nós estamos mais distantes de Deus. Os momentos que você olha para a tua vida, porque eu não estou falando de que não existem lutas, porque existem momentos que você está passando luta, mas você está tão perto de Deus que Ele te fortalece, Ele te enche, Ele te dá força, Ele te dá ânimo.
Mas às vezes os piores momentos da sua vida são aqueles momentos que você está muito distante de Deus, muito distante de uma vida de oração. Por que é tão difícil uma vida de oração? Porque, por natureza, nós queremos ser pessoas independentes. Nós não queremos depender de Deus. A nossa natureza nos diz que nós podemos ser autossuficientes. Foi essa a proposta que Satanás fez para Adão e Eva. Vocês não precisam ouvir Deus, nem obedecer a Deus. Vocês podem ser como Deus. Por que é tão difícil orar? Porque nós temos esta carne que não se converte. Essa carne não se converte. E a pior coisa que você pode fazer para esta carne é levar ela à oração, é fazer ela se prostrar diante de Deus, porque ela não quer. Muitas vezes isso não vai te dar prazer. Tem muita gente que espera ter um prazer. Não, eu quero sentir, eu quero ter esse prazer para orar, eu quero muitas vezes ter esse prazer para ir para a igreja. Vai ter fase da sua vida que você não vai ter prazer, porque você não é mais guiado pelas tuas emoções, você é guiado pela verdade. É tão difícil orar porque é exatamente isso. A gente vai percebendo que nos momentos mais difíceis, é os momentos que você está mais frio. Mas os melhores momentos da sua vida são aqueles momentos que você percebe que você está mais íntimo de Deus, que você está mais íntimo do Pai, que você está mais próximo dele, você está buscando mais. Mas você vai perceber na sua vida, na vida dos outros, meu irmão, quando alguém se distancia de Deus, quando alguém se afasta dele, quando alguém começa a viver aquela vida bem religiosa, porque tem gente que ele se afasta de Deus, mas ele continua vindo todos os cultos. Mas ele é apenas um religioso, ele está muito distante, mas ele ainda está frequentando. Você pode observar que uma hora ou outra o negócio vai desandar. Por quê, pastor? Você está jogando maldição? Não é maldição. Corte o galho de uma árvore. Quebre, vá na árvore ali, que ela está verdinha. Tem uma árvore bem na minha frente, ela está verdinha. Quebre um galho dela e coloque no chão. E você vai perceber que com o passar dos dias ele vai secando, ele vai morrendo. Por quê? Porque ele já não está mais ligado à sua fonte. Meu irmão, quando alguém se afasta de Deus, meu irmão, você pode ter certeza e convicção de que algo ruim está esperando. Mas por que isso, pastor? É uma maldição? Não, meu irmão. É porque só existe um lugar de proteção. A Bíblia no Salmo 91, ela diz assim: aquele que habita a sombra do Onipotente. Não é assim? Aquele que habita a sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é o meu Deus e a minha fortaleza. Aquele que está à sombra do Onipotente, Ele descansará. Por exemplo, aqui, não dá para ver muito, mas tem a minha sombra projetada. E sombra, imagine que tivesse um sol muito grande. Deus está aqui. E quando eu estou à sombra dele, esse sol não me aflige. Amém, meu irmão? Está entendendo? Mas de repente, quando eu me afasto, eu saio desta sombra, eu saio desse raio de proteção. E agora, toda peste perniciosa, tudo, agora eu estou à mercê, porque eu me afastei deste lugar. Mas vamos lá, para a gente entender melhor. A falta de oração sempre vai nos levar a um estado de piora. Você vai perceber na sua vida, aqui dentro de você, você vai perceber que quanto mais distante você estiver de Deus, você vai percebendo que aos poucos você vai morrendo, e você se esforça para estar vivo. E quando eu digo vivo, não estou falando vivo de respirar, vivo de alma. Vivo de olhar para a vida e dizer assim: oh, poxa vida, a vida vale a pena, né? Que alegria, como que Deus é bom, quando você vai se afastando desta presença, quando você vai se afastando da presença, da glória de Deus, você vai percebendo que esta vida, ela vai se esvaindo, ela vai embora.
E você percebe que quando você se aproxima desta presença, existe uma vida, existe algo. Por quê? Porque a unção de Deus nos renova. Agora, preste bem atenção. A falta de um altar dentro da casa, a falta de altar dentro da nossa casa, vai nos levar à piora da nossa família, do nosso casamento, e as coisas começam a desandar. Muitas coisas desandam na nossa vida, porque nós não estamos construindo o altar dentro da nossa casa. Mas vamos para o texto aqui. Essa mulher constrói esse lugar. Ela constrói um quarto. O profeta se hospeda. O profeta começa a passar tempo ali. O profeta, certo dia, manda seu discípulo chamar a sunamita e diz assim: olha, você tem sido tão bondosa, você tem nos honrado. Então quero dizer para você, o que nós podemos fazer por você? Você quer que a gente fale com o rei? Você quer que a gente fale com o comandante do exército? Essa mulher diz: não, eu sou rica, eu sou abastada, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, eu estou fazendo isso porque eu amo a presença de vocês aqui. Mas o profeta fica incomodado, e ele pergunta para o seu discípulo, ele diz: o que a gente pode fazer por ela? O que a gente pode fazer por essa mulher? E o discípulo diz: olha, ela tem o desejo de ter um filho, mas seu marido já é idoso. Então, de forma natural, é impossível, através da aliança que ela tem com o esposo dela, é impossível essa mulher ter um filho. Então o profeta manda chamar. Quando essa mulher chega na porta do quarto, ele diz: olha, daqui a um ano, por esta época, Deus vai te dar um filho. Deus manda te dizer. Ela diz: você não pode brincar comigo. Eu não quero que você me dê falsas esperanças, porque o filho era o maior desejo daquela mulher. Preste bem atenção, essa mulher era rica, essa mulher tinha recurso, essa mulher, ela tinha influência, mas tudo isso não era suficiente para dar o que ela mais desejava, que era um filho. Mas quando essa mulher constrói esse altar dentro da casa dela, o sobrenatural agora vem dentro da casa dela. Meu irmão, quando nós construímos este altar, quando nós construímos este lugar, meu irmão, o sobrenatural de Deus é atraído. Se você construir esse altar na tua casa, esse altar vai atrair o sobrenatural de Deus. Diga aleluia. Tem algo muito difícil que eu quero. Tem algo muito difícil que eu tenho buscado, pastor, é muito difícil. Hoje eu estava comentando com a minha mãe. Minha mãe está aqui, meu pai. Meu pai é convertido há quantos anos já? Mais de 40 anos. Não, uns 35, mais de 35 anos. Mas quando a minha mãe casou, meu pai não era convertido. E meu pai, com jogo, nunca foi de beber, fumar, mas gostava de jogar. E aquela luta. E minha mãe então começou. Minha mãe é daquela época que se fazia campanha. Hoje a gente não sabe mais o que é isso. E muitas vezes é por culpa nossa, meus irmãos. Como pastor, como uma liderança. Mas quem é de antigamente tinha muita campanha de oração. Você tinha algo que você queria. Você tinha algo que você... Então você entrava numa campanha de oração e jejum. Então você tinha um desejo de que algo acontecesse. Então você entrava numa campanha, você começava a orar, orava nas madrugadas, você começava a jejuar. E minha mãe contando que ela começou um jejum de 7 dias, não é isso? Jejum de 7 dias, orando e jejuando, orando e buscando: Deus, converta meu marido. Eu era criancinha de colo, a situação estava difícil em casa. E ela dizendo: Deus, converta meu marido, Deus traga. Meu irmão, e nós vamos falar algo. Uma das coisas mais difíceis é a conversão de alguém. E ela termina os 7 dias e nada acontece. Ela diz: eu vou começar de novo. E ela começa mais uma semana de oração, de jejum. E antes de terminar, de completar o 7º dia, meu pai estava lá na igreja, entregando a vida dele a Jesus, dizendo sim para Jesus, e nunca mais retrocedeu. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluias. Porque ela decidiu dizer assim: olha, eu vou construir um altar em casa, eu vou entrar em jejum, Quando ela constrói esse altar, o sobrenatural de Deus vem.
Eu não sei se tem alguém da sua família que você deseja muita salvação. Eu não sei se tem alguém da família que você deseja que ela entregue a vida a Jesus. Meu irmão, existe algo que pode fazer com que o coração dela se converta. É você colocar ela diante desse altar. É você orar por ela. É você jejuar por ela. Amém? Está entendendo? Nós temos um testemunho aqui. O grande problema hoje não é que os tempos estão mais difíceis, é que tem poucos altares. O problema hoje não são os tempos que são tempos difíceis. O problema é que nós crescemos aprendendo a construir altares. Mas hoje nós não construímos mais. Essa mulher constrói esse altar. Essa mulher, ela busca, ela tem essa criança por causa desse altar que ela constrói, atrai o sobrenatural sobre a casa dela. E passado um ano, essa mulher agora está com um filho nos seus braços. O menino cresce. Esse menino agora tem uma certa idade. Certo dia ele estava com seu pai no campo. E ele diz: pai, estou com uma dor de cabeça. Ele manda até a mãe, sempre a mãe, né? Ele manda até a mãe. E a mãe pega o menino no colo. E quando aquele menino está ali, a Bíblia diz que ao meio-dia esse menino morreu. No verso 20, mas por volta do meio-dia esse menino morre. Irmão, olha que coisa. Essa mulher constrói um altar. O sobrenatural de Deus vem. Ela agora tem o seu filho nos seus braços. Ela está testemunhando. Ela está falando daquilo que Deus fez. Ela testemunha o milagre está nas mãos dela. Esse menino cresce, mas não sabemos exatamente o motivo. Esse menino que é fruto do milagre, esse menino que foi profetizado, esse menino que é fruto do altar que ela construiu dentro de casa, agora esse menino morre. Entenda, meu irmão, algo que eu quero te falar. Jesus nos ensina a orar e a gente não deve parar de orar. A gente não deve, meu irmão, apenas fazer um tempo de oração. A gente não pode construir apenas um altar para um momento específico, mas esse altar ele tem que ser construído. E esse altar tem que permanecer. Diga assim comigo: esse altar tem que ser construído. Mas ele tem que permanecer. Esse altar não pode, porque existem pessoas que receberam um milagre, que elas receberam algo, que elas viram a ação de Deus. Mas de repente, quando ela alcançou aquilo que ela queria, ela então se esfria. Ela então deixa aquele altar. Mas olha que interessante. Porque quando esse menino, ele já está com uma certa idade. Isso aqui já havia passado, meu irmão, alguns anos. Alguns anos se passou. Mas preste bem atenção. Alguns anos se passaram, mas essa mulher não desfez do quarto do profeta. Preste bem atenção. Os anos se passaram, mas essa mulher não desfez do quarto do profeta. Ela não disse assim: profeta, agora eu consegui, Deus já fez o milagre, agora não precisa mais vir aqui, acabou a janta, acabou o almoço, acabou. Não. Ela manteve o lugar. Agora projeta o texto aí para mim. O verso 21. Olha, meu irmão, preste bem atenção. 2 Reis 4, 21. Quando esse menino morre, quando o desespero entra na sua casa, quando a morte entra na casa dela, o verso 21 diz: ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus e fechou a porta e deixou ali. Você vai ver que essa mulher não entra em desespero. Você vai ver que essa mulher não entra em estado de pavor. Você vê que essa mulher, ela não se joga no chão, chorando, desesperada. E por quê? Porque essa mulher tinha um lugar.
para que quando a situação ficasse difícil, essa mulher tinha um lugar na casa dela que ela construiu. Que quando a notícia ruim chegasse, que quando o desespero batesse a porta do coração, que quando a notícia ruim viesse para assolar a casa dela, esta mulher tinha um lugar aonde ela colocava o seu problema, aonde ela colocava aquilo que para os outros não tinha solução. Ela tinha um lugar construído na casa dela, que quando a situação era impossível, ela sabia: eu construí um lugar onde o impossível se torna possível. Sabe por que muita gente se desespera, se descabela? Muita gente está apavorado e a ansiedade a mil, e as coisas em casa desandando, a morte entrando, o filho perdido, a filha perdido. Sabe por quê? Famílias têm sido assoladas, porque quando o problema vem, não tem altares para os problemas serem colocados. A Bíblia vai dizer, projeta para mim Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Filipenses 4, 6 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, agradecendo-lhe tudo o que Ele já fez. O próximo versículo: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo diz? Em outra versão diz: não fiqueis preocupados, não andeis ansiosos com coisa alguma, antes todas as vossas petições sejam apresentadas diante de... Quando ela pega o menino morto no colo, ela tem um lugar para apresentar ele. Quando ela pega o menino morto no colo, ela tem um lugar onde ela pode colocar ele. E ela vai e coloca o menino lá no quarto, aonde ela construiu para o profeta. Coloca lá na cama que ela construiu para o profeta. Ela não enterra o menino. Olha a fé desta mulher. Por que ela não se desespera? Porque você vai ver que ela não vai enterrar o menino. Ela não vai mandar notícia para o pai. Ela não manda notícia correr dizendo morreu, não. Ela coloca esse menino no altar, no lugar onde ela construiu, porque ela aprendeu que a última palavra vem de Deus. Aquele que deu a vida quando ela nem mais, ela aprendeu a colocar. Meu irmão, nós precisamos ter um altar na nossa casa. Nós precisamos ter um altar na nossa casa. Quantos filhos estão se perdendo? Quantos filhos estão morrendo? Quantos jovens se desviando, não querem saber de Deus? Quantos jovens, filhos de crente, que se morrerem hoje, vão para o inferno? E sabe por que muitos, meu irmão, estão cada vez mais longe de Deus? Porque muitos não têm um pai e uma mãe que tenha um altar dentro de casa. Porque o filho pode estar perdido, talvez o filho pode estar longe, talvez o filho pode ser dado como morto, mas se tem um pai e uma mãe que tem um altar dentro da casa, o qual ele pode levar o filho, sabe o que vai acontecer? O poder da ressurreição, o poder do sobrenatural virá sobre ele e trará de volta a vida. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Essa mulher vai, coloca o menino, vai atrás do profeta. Ela insiste com o profeta, dizendo: o profeta quer só mandar o seu discípulo. Ela diz: não, você tem que ir lá. O profeta vai, o profeta se deita sobre aquele menino. O menino começa a se aquecer. Mas o texto vai dizer exatamente assim, meu irmão. Olha que interessante. Projeta para mim 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4, verso 32. De fato,
Quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou no quarto sozinho, fechou a porta e orou ao Senhor. E Eliseu entrou no quarto sozinho, fechou a porta e orou ao Senhor. Eliseu entrou no quarto sozinho, fechou a porta e orou ao Senhor. Projeta para mim agora Mateus 6:6. Mateus 6:6, rapidamente. Enquanto isso eu digo mais uma vez: Eliseu entrou no quarto sozinho, fechou a porta e orou ao Senhor. Mateus 6:6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ele vai para o quarto, ele fecha a porta e ele vai orar ao Senhor. E quando você entra para este lugar secreto e você ora, você não sai sem recompensa deste lugar. Quando você entra neste lugar, você não sai sem recompensa deste lugar. Você pode me ajudar a pregar nessa noite, olhar para esse irmão e para essa irmã e dizer: quando você entra no teu quarto para orar, você não sai de lá sem uma recompensa de Deus. Você não sai de lá. Aleluias. Eu quero encerrar nessa noite. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem um altar na sua casa, meu irmão? Você tem um altar na sua casa? E antes de você responder, eu queria desconstruir algumas coisas. O que é uma vida de oração? Antes de falar o que é, eu vou falar o que não é. O que não é uma vida de oração. O que não é uma vida de oração é você ler 1 ou 2 páginas de um devocional em 5 minutos e você terminar. Isso não é oração. Isso vai te ajudar? Vai te ajudar. Oração não é você ouvir um áudio do WhatsApp de um devocional. Isso não é oração. Isso vai te ajudar, mas não é oração. O que não é oração é gente que diz assim: eu oro o dia todo estou falando com Deus. Eu estou indo para lá, eu estou falando com Deus, Isso é bom, isso te ajuda, mas isso não é oração. Isso não é o que está dizendo na palavra de Deus sobre oração. Só é oração quando você marcar um horário, um lugar, e você ter um tempo, e neste lugar você passar um tempo com Deus. Então esse negócio de que eu já ouvi o áudio do WhatsApp que veio e já fiz meu Deus, já orei. Não, isso não é oração, pelo amor de Deus. Nós vendemos os nossos devocionais aqui, e é legal quando você lê, isso vai te ajudar, mas isso não é oração também. Pastor, o que é oração? Toda vez que a Bíblia vai falar de oração de forma específica, eu estou falando dessa vida devocional. Existe oração coletiva, mas eu vou falar da oração individual, desse altar individual, particular. Geralmente você tem que estar sós. Esse lugar, ele tem que ser um tempo marcado. Sobrou um tempo, vou orar. Não. Assim como você tem horário para entrar no teu trabalho, assim como você tem a consulta médica, que você tem que estar lá em tal lugar, em tal horário, a oração é assim. Ela tem que estar no mesmo nível de qualquer outro compromisso que você tenha. Ela tem que ter o mesmo nível de importância de que você, uma entrevista que você marcou e você não pode faltar, a oração, ela tem que estar nesse mesmo nível. Se você não tiver no seu dia uma hora, ou que seja meia hora, 20 minutos, 1 hora mais, se você não tiver esse lugar onde você entra e você diz: eu vou orar a Deus. E não é qualquer coisa que toca, que você vai sair dali e vai se... Não. Porque ninguém está numa audiência com o juiz e fica olhando o WhatsApp, ninguém faz isso. É você entrar, e deixa eu dizer para você, quando você entrar, se você puder, se prostre. Se prostre. Sexta-feira nós viemos orar aqui. Foi um tempo tão precioso, mas eu me assustei. Porque só eu me ajoelhei, meu irmão. Nós perdemos até o princípio de se prostrar diante de Deus.
Nós estamos tão longe, tão longe, tão longe, que até o princípio de se prostrar diante de Deus nós estamos perdendo. Então, quando você entrar no teu quarto para orar, você pode se prostrar. Pastor, por que tem que se prostrar? Um sinal de quebrantamento. Quando a mulher, projeta para mim o texto aí. Quando, 2 Reis capítulo 4. Verso 27, mas quando ela chegou ao homem de Deus, abraçou os pés dele. Ninguém abraça os pés em pé. Se você vê Jairo na Bíblia, a Bíblia diz que Jairo veio e se lançou aos pés de Jesus. Você vai ver muitas passagens, as pessoas se prostrando, e eu caí em terra, e eu caí. Irmão, nós estamos perdendo muito. É por isso que você vai ver muita gente derrotada, muita gente fracassada, o pecado vencendo, o pecado prevalecendo. E eu quero te dizer, o que é oração? É você ter um lugar e um encontro marcado com Deus. Não é você aproveitar o tempo que você, não, eu tenho que viajar mesmo, eu vou falando com Deus. Não, você pode fazer isso, eu também faço. Eu vou viajar às vezes 6, 7 horas, eu vou ouvindo mensagem, louvor, esse tempo todinho. Mas isso não é oração. Oração é você ter um tempo, um horário marcado, e você entrar no teu quarto e você orar ao Senhor. E quando você entrar neste lugar, você começar a construir esse lugar, Deus vai começar a te recompensar. Pastor, o que vai acontecer se eu começar a entrar neste lugar? A tua casa vai ser transformada, a tua vida vai ser transformada. Portas que você nunca imaginou serão abertas. Pessoas que você nunca imaginou vão começar a se conectar a você. Pessoas que você nem imaginava vão começar a se converter. Aquilo que você levaria 20 anos para acontecer, trabalhando muito, de repente em 2 meses vai acontecer. Aquilo que talvez nunca iria acontecer, você verá o sobrenatural de Deus abrindo sobre a tua vida. Você vai começar a perceber uma alegria. Você vai começar a perceber uma vida brotando dentro de você. Você vai começar a perceber algo novo. Mas isso é uma construção diária. E eu quero desafiar você. Eu queria que projetasse 2 textos para a gente encerrar. 2 textos, Lucas 5,16. Porque eu fico pensando, se Jesus precisava orar, e nós, meu irmão? Não é interessante? Se Jesus precisava orar, e nós? Diz assim, Jesus, falando sobre Jesus, ele, porém, se retirava para lugares, vamos lá, termina aí, a fim de orar. Se Jesus fazia isso, se Jesus precisava ir para lugares desertos, isolados, ficar sozinho e orar, se eu não oro, eu estou dizendo, Jesus, eu sou muito melhor do que você. Se eu não oro, eu estou dizendo, Jesus, é porque o Senhor é bem fraquinho, mas eu sou muito mais forte que você. É por isso que eu não preciso orar. O Senhor precisa, mas eu não preciso. Mas ao contrário disso, meu irmão. Um outro texto, Marcos 1,35. Marcos 1,35. Deixa eu chamar o ministério de louvor à frente. Em nome de Jesus. Marcos 1,35. Vai dizer no dia seguinte, antes do amanhecer. Diga assim, antes do amanhecer. O texto diz, Jesus se levantou. Jesus se levantou, diga. E foi a um lugar isolado para orar. Não, entenda o que Jesus fazia. Entenda o que ele precisava. Então eu quero convocar você. Eu quero desafiar você.